Oi gente, eu sou o Vini Faria E eu sou a Ana Tomisch. e nós amamos compartilhar com vocês tudo que a gente aprende nessa nossa jornada de vida a dois, seja nos nossos erros, nossos acertos, seja nos nossos estudos. E nos nossos mais de 1000 casais que já atendemos aqui no Ana Tomisch Histórias de Afeto, através das nossas joias. E agora, através das nossas trocas aqui no Para Dois Serem Um. Nós temos o prazer de já ter atendido muitas histórias lindas, incríveis, relacionamentos maravilhosos, mas Nem toda história é assim. E é por isso que hoje a gente veio compartilhar com vocês as 5 coisas que mais estragam relacionamentos e afastam os casais. isso tudo é uma combinação de tudo que a gente vem observando na nossa vida, nos atendimentos com os clientes, nos nossos estudos e, claro, agora nossas trocas aqui no Para Dois Serem Um. Número 5. Ciúme. A gente sabe que esse é um veneno na maior parte dos relacionamentos. Só que nós não estamos aqui para discutir o quanto de ciúme é bom e o quanto de ciúme é ruim. Isso vai de cada pessoa, de cada crença, de cada relacionamento. Nós estamos aqui para falar de quando o ciúme começa a estragar a relação, começa a afastar o casal. Se isso está acontecendo, ao invés de olhar para o ciúme, nós temos que olhar para a causa daquele ciúme. O que está causando aquele ciúme? O ciúme normalmente tem 2 origens básicas, uma real e uma não real. A não real é quando você é tão inseguro, tem tanta falta de confiança em você mesmo, tem uma autoestima baixa, você começa a inventar um monte de coisa, imaginar um monte de coisa que nem existe, que nem é real. E aí começa a colocar aquele tanto de minhoca na cabeça, querendo controlar o outro de algo que nem existe. Agora, quando o ciúme é real, é quando você tem indícios de que aquilo aconteceu, você tem provas concretas de que não tá legal. Mas e aí? Você vai querer se transformar numa pessoa ciumenta, louca? Ou você vai realmente pensar, será que eu tenho que estar com essa pessoa? Será que uma pessoa que me causa isso, que me causa ciúme, que está me traindo com outra pessoa e eu tenho indícios reais disso, será que eu tenho que estar do lado dessa pessoa? E você viu que tudo está nas suas mãos e que depende de você? Dentro da gente sempre vão haver vários tipos de sentimentos, como por exemplo a insegurança. E quanto mais a gente alimentar esses sentimentos, são eles que vão prevalecer. Né? Por que você está com alguém que tem comportamentos que te deixam desconfiado, ou que te deixa com ciúme, ou que te dá causa real para aquilo? Você tem medo de não ser feliz sem aquela pessoa? Você acha que você só consegue ser feliz ao lado dela? Você tem medo de não encontrar alguém que possa te dar essa felicidade, ou nunca mais ninguém vai te querer ou te olhar daquele jeito? Está na sua mão entender a origem desse ciúme e o mesmo com o outro, porque a gente tem que entender que a gente também tem comportamentos que podem estar deixando o outro inseguro. Né? A gente está fazendo a nossa parte, a gente está sendo o que a gente gostaria que fossem pra gente, a gente ajuda a pessoa a se sentir segura, não que ela dependa disso, cada um tem que ser autossuficiente, mas como parceiro você está fazendo a sua parte, né? Então tudo que a gente pode controlar está dentro da gente, está no nosso alcance. O resto a gente só pode escolher. Então a gente controla o que a gente puder controlar e a gente escolhe com quem a gente vai estar e quem vai estar do nosso lado nessa jornada. E a gente tem que tomar muito cuidado também, porque o ciúme acaba virando um hábito. Se você não cuida de você, se você não cuida da sua autoestima, isso vira um hábito. E aí, quando virar hábito, já é. Faz uma competição, né? Já que você brigou porque eu fui ali, você também não pode ali. Já que você não gosta que eu posto isso, você também não pode postar aquilo. Já que você não gosta que eu tenha esse tipo de amizade, você também não pode ter esse tipo de amizade. Então, às vezes, quem nem é ciumento entra no bolo e isso acaba virando uma loucura. E eu tenho certeza que todo mundo já deve ter se visto numa situação dessa na vida. Que você nem ligaria para aquilo, mas como o outro brigou com você fala, não, pra mim então você também não pode, é direitos iguais, se eu não vou, você também não pode. Então vamos lá, gente. Primeiro passo para caso o ciúme esteja sendo um problema, esteja estragando o relacionamento. Primeiro passo é identificar a origem. Ele é real ou ele é não real? Se for uma causa não real, vamos trabalhar essa autoestima, essa autoconfiança, seu alto valor. Isso é o mais importante para você se valorizar. Quando você se valoriza, a pessoa do seu lado vai gostar muito mais de você e vai querer estar muito mais do seu lado, gente. É assim que funciona. E se for uma causa real de ciúme, aí o buraco é mais embaixo. Senta com o parceiro, avalia, vê o que está acontecendo e você tem que saber quais limites você vai colocar nessa relação. Ou então, se for algo que está acabando de verdade com a relação, procurar outro parceiro, né? Tem que ver. Se tem comportamentos ali que não estão fazendo bem, vamos combinar quais comportamentos que a gente vai parar de ter?
eu, você, que não faz bem? E se não funcionar desse jeito, talvez não seja esse parceiro que você deveria estar. Agora, número 4. Assunto quente agora que vocês adoram. Falta de sexo e contato físico. Primeiro que esse negócio de falta de sexo, gente, a frequência depende de cada pessoa, né? Tem casal que 2 vezes por ano pode ser muito. Tem casal que 2 vezes por semana pode ser nada. Então você já conversou com o seu parceiro para ver qual que é a importância dessa frequência do sexo para vocês? Ou fica só um cobrando o outro, falando que o outro não faz nada? E além da frequência, o sexo pode significar coisas diferentes para o outro. Vocês sabiam que uma das linguagens do amor é o contato físico? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que seu parceiro, sua pessoa amada, pode só se sentir amado, sentir que você realmente ama ela, quando você faz um carinho, um toque ou o próprio sexo. Você sabe quais atitudes dele que despertam sua vontade, seu desejo, e quais as atitudes que ele tem que te broxam? Primeiro você precisa saber, você precisa identificar. E depois você precisa contar pra ele. Porque se ele não souber, querida, como é que vai fazer, né? E a gente precisa saber o contrário também. O que a gente faz que deixa nosso parceiro com os olhinhos brilhando? Por favor, né? E o que a gente faz que faz ele não querer nem dormir na mesma cama que a gente? Quando a gente sabe isso, a gente pode construir as atitudes corretas para despertar o desejo que a gente tanto quer. E por quê? Não é uma chavinha, liga, desliga. Hoje é dia, hoje não é. Não adianta fazer isso. A gente precisa entender o que eu faço que me torna desejado por ela. E o contrário, o que ela faz que me faz desejar ela. E depois que combina isso, é só cada um fazer sua parte que o desejo vem. E é muito legal, porque a gente tem essas conversas, né, amor? De vez em quando, assim, a gente já senta e fala pelo outro, o que o outro gosta, o que o outro não gosta. Ah, não, mas ontem não foi tão legal, né? Por quê? E vocês não têm noção, parece uma DRzinha, e é, na verdade, mas é muito maravilhosa, porque a chance da sua relação sexual ficar muito melhor durante esse relacionamento é muito maior do que quando você fica querendo que o outro adivinhe o que você faz. Exato, e aí entra a parte da autorresponsabilidade. Mais uma vez, o único controle que a gente tem no mundo é sobre as nossas atitudes. E a melhor forma de receber amor é dando amor. Então o que é amor, né? Você precisa fazer com que o outro se sinta amado. E aí entra de novo as linguagens do amor. Não adianta, se a pessoa que você ama, ela tem uma linguagem do amor que ela precisa de um tempo de qualidade, se você não fizer ela se sentir amada, como é que isso vai transbordar a ponto dela querer fazer o mesmo por você? Dela querer te dar esse carinho, querer te dar esse amor. Então você precisa, né, entender qual é a linguagem dessa pessoa para você fazer a sua parte. Faça a sua parte e vê o que vai acontecer. E muita mulher tem essa linguagem do amor, né, das palavras de afirmação, do tempo de qualidade. Então, pra mulher, pra mim, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu fico muito mais atraída pelo Vini quando ele me trata muito bem durante o dia, quando ele tem tempo de qualidade comigo, quando ele fala essas palavras de afirmação comigo. Eu fico muito mais afim, com muito mais desejo dele, do que simplesmente um toque físico. Então a gente tem que ver, cada um reage de uma forma diferente. E pra mulher, o sexo é muito diferente, né? Pra mulher, o desejo sexual é despertado de uma forma muito diferente na mulher e no homem. Então vocês têm que conversar disso e ver como é que desperta o seu desejo. E entenda, é um cuidado diário. Não adianta falar assim, pô, hoje é um dia que eu quero, né? Então hoje é o dia que eu vou tratar bem, que eu vou fazer palavras de afirmação. Não vai. Gente, nosso tanquinho do amor aqui, ele vai ser preenchido ou esvaziado todos os dias. A gente tem que ter esse cuidado e esse carinho diário. E aí aproveita também, né, para entrar numa parte que tem que tomar cuidado. Muita gente depois, às vezes, que sai do namoro pro casamento, esquece que é um casal, homem, mulher, seja lá qual for a forma de casal, e que é uma relação ali, e começa a virar roommate, né? O coleguinha de quarto, de amigo de apartamento, e aí o desleixo, o tratamento, anda de qualquer jeito, não preocupa em tomar um banho pra receber a pessoa, né? E tá cheiroso, e tá cheirosa. Gente, tudo isso vai aumentar para um lado ou para o outro, do desejo ou da brochada. Não adianta falar que a aparência, o seu cuidado com a sua aparência física não vai interferir no desejo do outro, interfere sim. Não tô falando que você tem que ser magra linda dentro dos padrões, não é isso. Se você estiver se cuidando principalmente para você, né? Então se você está se cuidando para você, essa energia que você coloca em você, em estar bem, em cuidar de você mesmo, né? Isso é algo que vai despertar o desejo do outro. Não é você fazer isso pro outro e fazer coisas que te deixam desconfortável só para agradar. Não. É você fazer para você e deixar isso transbordar. E quando transborda, vem de volta para você.
Número 3, não ter combinados pré-estabelecidos. Criatura se mata no relacionamento. Você já deve ter um monte de amigos aí, ou gente da família, que se separa e não sabe nem falar por quê. E a causa é muito clara, é porque faltou combinados no início dessa relação. Essas faltas de combinado vão gerando brigas, desgastes, pequenos atritos repetitivos que vão acontecendo hora após hora, justamente porque a gente não para matar o mal pela raiz. E por que muitas vezes a gente não faz esses combinados? Por falta de conhecimento. A gente não sabe como é que vai ser a vida lá na frente. A gente não pesquisa, não estuda, não observa a vida dos outros. E a gente evita de fazer essas conversas difíceis e fazer combinados que vão proteger a gente lá na frente. E a gente não sabe mesmo como vai ser essa rotina, né? Afinal de contas, a gente não foi casado antes. Então, é por isso que é tão importante esses combinados lá no início. Por exemplo, como é que vocês vão lidar com a intromissão da família de um no seu relacionamento? Como é que você vai lidar com a questão de sair com os amigos? Já parou para pensar que muita coisa que você não precisava fazer na casa da mamãe, você vai ter que fazer na sua vida de casado, na sua casa? Cuidar da casa, cuidar de menino, é trem demais, pagar umas contas. Como é que vai ser esse combinado da vida financeira do casal? Vai ser dividido? O dinheiro vai ser junto? Muitas vezes a gente não vai conseguir prever. Quanto mais a gente conseguir prever e fazer esses combinados antes de ter primeira confusão, ótimo. A gente pode fazer pelos erros dos outros, pelas coisas que a gente observou na nossa família e não quer repetir, por estudar, por vários motivos. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então o que a gente tem que fazer? Quando aparecer a primeira vez que tiver o primeiro desgaste, não tenha medo das conversas difíceis. O que acontece? Maioria das vezes, vamos pegar um exemplo. A sua namorada te trata de um jeito na frente da sua família que não te agradou. Aquilo vira uma briga, vira uma discussão, vira um problema, daqui a pouco faz as pazes, tá tudo bem. E aí fica aquele receio de voltar naquela conversa e sentar para combinar o que vai ser daqui para frente. E aí daqui a pouco vai e acontece de novo. Então qual que é o caminho ideal? Senta e conversa, olha, como é que nós vamos reagir? Briga nossa. Vamos combinar que briga nossa a gente resolve em casa? Ou quando a gente tiver com um problema, vamos combinar de não expor isso dessa forma? Ou vamos combinar de não fazer isso desse jeito? Ou quando sua mãe me tratar assim, vamos combinar de não responder ou de falar desse jeito? Esses combinados vão evitar que esse probleminha vire outro probleminha, que no final das contas vira uma bola de neve e gera todo esse atrito, né? E a gente vê isso acontecer muito com as pessoas. É o que mais acontece. É o que mais acontece, porque são pequenas coisas repetitivas. Que aí, um copo que você deixou fora da pia, né? Ele tem o tamanho de uma briga, de uma traição. Por quê? Porque não é um copo. São anos de copo deixado em cima da pia, de brigas pelo copo em cima da pia. Então é só fazer esses combinados, sentar na hora que tiver de cabeça fria e falar assim, vamos combinar? Como é que vai ser daqui pra frente? E chega num acordo. Eu só acho que é desse jeito, acho que é desse jeito. Encontrou um acordo, agora nós temos um acordo. E pronto, gente. É muito fácil. É porque fica parecendo que é contrato, não sei o quê. Não, combinadinhos das coisas do dia a dia. Vocês vão ver como que se vocês começarem a fazer isso, o relacionamento de vocês vai mudar pra muito melhor. Número 2, terceirizar responsabilidade. Gente, esse é um tema que na verdade está incluído em todos os outros, mas ele merece uma atenção especial, porque é algo que a gente vê acontecer com muita frequência. A gente tem essa mania na vida, né, de terceirizar a responsabilidade para tudo, né? Eu não sou promovido por causa do meu chefe, é sempre o outro que vai fazer alguma coisa. É sempre do outro. E no relacionamento não é diferente. Como, por exemplo, quando a gente terceiriza a nossa felicidade. Isso é o que mais acontece. Quando você terceiriza o fato de você ser feliz pro outro, você não tem noção do quanto você está se sabotando na realidade. Porque, gente, a nossa função nessa vida é nos fazer feliz. O outro, ele vem para somar, para trazer mais um tanto de coisa boa. Mas esse negócio de duas metades, somos duas metades, isso não existe. A gente tem que ser duas pessoas inteiras que se completam e somam uma vida do outro. Sabe? Quando você terceiriza a responsabilidade do outro de fazer feliz, mas eu não sou feliz porque meu marido não me faz feliz. Eu não sou feliz porque ele não faz. Mas o seu marido faz isso. A gente recebe muito isso. Mas o Vini, mas a Ana, dos nossos amigos. E isso é a maior merda que pode acontecer. Porque a gente começa também a comparar os relacionamentos, né?
A gente tem que sempre ver o que a gente está fazendo pela nossa felicidade. A gente tem que ser feliz e o outro é muito bem-vindo nisso, né? A gente fala essa jornada para dois serem um, vocês sempre serão dois e sempre serão um. Vocês formam uma unidade como casal, mas essa unidade ela só vai ser boa se os dois estiverem como unidade, né? Como indivíduos inteiros e muito felizes e muito realizados, né? E aí, nessa dificuldade que a gente tem de assumir essa responsabilidade, a gente fica querendo mudar o outro, né? A gente quando casar isso vai melhorar, ou quando nascer o menino vai fazer isso, ou quando o menino tiver 2 anos, a relação vai não sei o quê. A gente tá sempre tentando mudar o outro, esperando uma grande mudança, quando essa mudança somos nós. Interna, né? A gente tem uma mania também de colocar a felicidade lá no futuro. Então, tipo assim, eu vou ser feliz quando isso acontecer, quando eu casar. E quando a gente coloca a felicidade no futuro, ela tem outro nome. O nome dessa felicidade no futuro é expectativa, né? Então, se a gente não traz a felicidade para o presente, vamos ser felizes agora com o que você tem nas mãos, essa felicidade não chega nunca para você. E a gente, nessa tentativa de mudar o outro, né, a gente ainda tenta das piores formas possíveis. A gente não é capaz de mudar ninguém, a gente é capaz de inspirar as pessoas. Então, falar na cabeça dela, encher no ouvido dela, ficar apontando erro, apontando defeito, zero chances disso acontecer. A gente tem muitos exemplos ótimos. Logo que a gente casou, eu ficava falando, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? E um belo dia eu cansei e fui viver a minha vida, fui ser feliz, fui fazer inteira. E aí, quando eu decidi parar de ficar cobrando ele, cuidar de mim, eu comecei a inspirar ele. Não é tudo que a Ana faz que me dá vontade de fazer. Claro. Mas as coisas que ela faz e que eu vejo ela colhendo bons resultados por isso, me inspiram a querer aqueles bons resultados também. E eu acabo gerando algumas transformações internas muito mais facilmente do que se ela tivesse falado na minha cabeça. Como tudo que a gente já falou até agora, o controle a gente tem sobre a gente. Então eu preciso dos nossos atos, nossas atitudes, eu preciso me fazer feliz, eu preciso me fazer bem, eu preciso escolhi estar numa relação, eu preciso dar o meu melhor para o outro, mas não posso ficar terceirizando. A gente pode inspirar o outro a ser igual e a gente pode escolher pessoas que estão no mesmo caminho, na mesma caminhada que a gente. E uma coisa super importante nessa parte de terceirizar a responsabilidade é justamente você criar autorresponsabilidade. E isso não é brincadeira, isso é muito sério. Porque se você... E, gente, vida adulta, bem-vindos à vida de adultos, principalmente na vida de casado. Se você não se responsabiliza pelos seus atos, você nunca vai crescer. Você vai ser sempre uma criança imatura brincando de casinha no casamento. Aí... A coisa mais fácil que a gente tem na vida é a habilidade de encontrar desculpas e motivos para algo não seguir em frente. Enquanto a gente escolher esse caminho, a gente vai ficar paradinho no mesmo lugar ou, quem sabe, retrocedendo. A gente tem que ter essa responsabilidade, olhar para frente, fazer a nossa parte e deixar que o mundo traga tudo de volta pra gente do jeito que a gente merece. Então assume as suas responsabilidades. Não terceiriza. E antes de falar top 1 da pior coisa que estraga relacionamentos e afasta casais, como a gente é muito bonzinhos, maravilhosos, além do amor. Nós temos algumas menções honrosas de coisas que são muito relevantes, mas não entraram nessa lista. Então vamos lá. Primeiro bônus, um preparo emocional para se adaptar à nova vida a dois e à vida debaixo do mesmo teto. E, gente, isso é real. Real oficial. Quando eu mudei, por exemplo, que a gente casou, né? A Ana tem um filho, o Cacai, ele tinha 12 anos na época. Não é fácil, sabe? A gente está acostumado com uma rotina, chegar estressado do trabalho um dia tá de saco cheio, não quer ver ninguém. Não tem isso na vida de casado. De entrar pro seu quarto, dar oi, boa noite pro seu pai, pra sua mãe e tudo mais, né? E no caso do Vini, ele tinha que se adaptar não só à vida de casado, mas à vida de padrasto. Cacaio também tinha que se adaptar à nova família, ao Vini. Então, assim, era uma adaptação de todo mundo muito maior do que normalmente os casais têm por aí. Então, não foi fácil não, tá, queridos? E entra naquilo de, por falta de maturidade, de conhecimento, eu nunca parei pra pensar como é que seria isso, né? A gente pensa em um monte de coisa e esquece. Tá aí o dia a dia, tá aí a louça pra lavar, e a roupa que tem que botar pra despendurar, sabe? A gente esquece disso tudo e acaba gerando muito estresse. Mas, graças a Deus, a gente... bem rapidinho, né? Fez essas adaptações, fez as conversas que precisavam ser feitas. Isso que eu ia falar, graças aos nossos combinados que a gente fez desde o início, a gente conseguiu se adaptar super fácil. Não super fácil não, mas super rápido. Super rápido e foi muito bom, graças a Deus. Muito bom.
segundo bônus que a gente separou para vocês foi falar sobre a vida financeira de casal. Como é que é aí para vocês? Vocês abrem a vida financeira um para o outro? Você sabe quanto que o outro ganha? O que o outro tem de investimento, de gastos? Como é que é? Como é que vocês vão dividir as contas? Qual vai ser a responsabilidade de cada um? Isso é muito importante conversar. E não tem regra, né? Cada casal tem um background, cada pessoa tem um background, tem gente que tem um estilo de falar mais, falar menos. E o importante é entrar naquilo que a gente falou, fazerem combinados, né? Vocês estão os dois dentro do mesmo barco e se esse barco afundar, afunda os dois. Não tem jeito. Então, se você vai fazer junto ou separado, se vai ser tudo transparente, se não vai, se não tem compulsão com o corpo ou não tem, seja o que for, façam bons combinados, que a gente já viu muito casal iniciar o declínio do relacionamento por causa de problema financeiro. Inclusive, aqui no Para Dois Seria uma das questões que a gente mais recebe falando que estraga relacionamento é o dinheiro. Então, conversem sobre o dinheiro. Essa conversa é muito importante para não acontecer aquela de um jogar na cara do outro, você tá comprando isso, que é caro, você tá comprando isso. Então essa é uma conversa muito importante. Não é à toa que tá aqui nos blocos. Terceira dica é essa que a gente separou para vocês, foi colocar o ego acima do relacionamento. Esse mata. Gente, todo mundo aqui já deve ter passado por algum relacionamento onde o parceiro, uma hora ou outra no relacionamento, quis te dar uma minadinha, quis te puxar o seu tapete, quando percebeu que você começou a se destacar, a brilhar um pouco mais, seja na profissão ou na roda de amigos. E isso é muito prejudicial no relacionamento. Isso acontece muito, né? As pessoas muitas vezes ficam inseguras, vê o outro crescendo e começam a ficar com medo. Nossa, ela vai ficar boa demais pra mim, ela vai encontrar alguém melhor, ou ela vai se afastar e ela vai passar de um nível que eu não consigo acompanhar ela mais. E aí a gente começa a dar aquelas dicas que é mais pra frear do que pra ajudar, é uma dica pensando muito mais na gente do que no outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra não deixar essas pessoas fazerem isso com a gente e também pra gente não virar essa pessoa que puxa esse tapete ou que fica com medo de ver a evolução do outro. A gente tem que se inspirar, né? Sim. E o ideal mesmo é que a gente dê dicas e faça o outro crescer. Quanto mais você valoriza o seu parceiro e ajuda ele a crescer, mais você cresce também, mais o relacionamento cresce junto. Afinal de contas, não é isso que você quer. Um cresce e puxa o outro pra cima, o outro cresce e puxa o outro pra cima, nunca puxando pra baixo, nunca freando, sempre pra cima. Finalmente chegamos ao top 1 do que mais estraga relacionamentos. E vocês vão achar que a gente tá brincando. Mas, gente, é o mais importante de todos. Sério. Que é quando vocês têm planos, sonhos e objetivos de vida completamente desalinhados. Não, e parece besteira, né? Porque, nossa, mas isso, gente, e a gente observando, é um dos que mais separam casais. É a raiz dos problemas. E é triste ver isso porque provavelmente é um dos mais fáceis de ser resolvido. A gente vê muitos casais que estão lá apaixonados, casam, e depois de uns anos de casados, então vamos ter filho. Eu nunca quis ter filho. Peraí. Você nunca tiveram essa conversa antes? Não, então chegou a oportunidade, nossa, consegui finalmente aquela vaga fora do país. Eu não preciso sair do país, não quero sair do país. Então, tem vários sonhos que a gente tem na vida, né, e planos, coisas grandes e importantes na nossa vida, que muitas vezes não são conversadas antes. E vai de ter casa e ter apartamento, a comprar ou alugar, vai de ter filho, não ter filho, quantos filhos, com que idade. Esses planos todos a gente precisa conversar, porque senão a gente entra numa situação muito difícil. E aquela coisa que a gente fala, né, amor? Se eu não souber quais são os seus sonhos pessoais, individuais, como é que eu vou te ajudar a conquistá-los, a te fazer feliz? E a mesma coisa, então a gente precisa abrir quais são os nossos sonhos um para o outro. E quando a gente não faz esse alinhamento no início, a gente recomenda que seja feito no início, né? Mas eu sei que tem muita gente que está assistindo aqui que já é casado, provavelmente nunca conversou sobre isso. Então comece a conversar sobre isso a partir de agora, colocar mesmo no papel, em conversa, quais são os seus sonhos, quais são os seus propósitos, quais são os seus objetivos de vida, como vocês querem estar daqui a alguns anos. Eu tenho certeza que se vocês fizerem isso a partir de agora, o relacionamento de vocês vai mudar muito. E se não, pode chegar numa situação muito triste, porque você pode chegar numa situação onde você vai ter que escolher a pessoa que você ama, que você está feliz de estar ao lado dela, e um plano, um sonho que você teve a vida inteira. E aí? Você só perde nessa situação. E a gente não está falando que é para criar um checklist e eliminar todo mundo da sua vida que não atende aquilo, não. Eu quero ter filho com 30 anos, eu quero com 31, então não serve, é isso que eu dou minha vida. Não é assim. É justamente para ter essas conversas, ter essas discussões antes, esses alinhamentos antes, para poder planejar. Então tá, você quer com essa, eu quero com essa, e se a gente fizer isso, mas e se acontecer aquilo? Começar a fazer esses planos para não chegar lá na frente e dar de frente com uma encruzilhada dessa, né? Com alguma decisão importante da vida que você vai ter que tomar uma decisão e que você só perde, digamos assim, né?
Então não tenha medo de compartilhar os seus sonhos com o seu parceiro. Vai ser nessas conversas que às vezes são um pouquinho difíceis, que às vezes podem gerar algum atrito, que vocês vão criar a base para um relacionamento maravilhoso, forte, para durar pro resto da vida. Que é o que a gente quer, né? Sim. Pessoal, a gente faz isso aqui pra vocês, então pra gente é muito importante que vocês comentem, dê sugestões, pode ir lá no Para Dois, manda direct pra gente, manda mensagem, fala se vocês estão gostando e fala também o que mais vocês querem que a gente fale aqui pra vocês. Isso aqui é uma troca, né? A gente está querendo crescer com vocês e ajudar vocês com o nosso crescimento e para isso a gente precisa do feedback de vocês. Tudo que vocês gostaram, não gostaram, sugestões, próximos vídeos, chama a gente lá no direct, manda e-mail, o que for, nós estamos aqui para compartilhar com vocês essa nossa jornada. A gente espera muito que vocês tenham gostado, pra gente está sendo um prazer dividir a nossa jornada Para Dois Serem Um com vocês.